Quero deixar algo muito claro desde o começo. Eu não estou aqui para te falar o que você já sabe sobre a sua próstata, muito menos mostrar as soluções que você já conhece e já testou. Esse vídeo, essa semana, é para os homens que querem dar uma guinada em suas vidas, retomar o controle da sua saúde masculina, especialmente da sua próstata. Homens que desejam trocar a sua próstata inchada por uma totalmente magra e voltar a viver na época em que ela não era um problema. Na verdade, um tempo que você mal sabia que ela existia. Portanto, desde já, quero firmar um pacto de homem para homem. Ao final dessa semana, se você colocar em prática todo o conhecimento que vou te passar, é possível você começar a voltar a urinar um jato firme e 80% mais forte, dormir profundamente a noite toda como um adolescente, voltar a fazer sexo de forma plena e sem incômodos, e até mesmo iniciar o combate de doenças graves como infecções, prostatite ou mesmo o câncer. Será que é muito pedir por algo assim? Olha, eu posso afirmar que não é. É exatamente por isso que montei o workshop Recupere Sua Próstata, para te mostrar que, independente da sua situação atual, existe esperança para você. Pois o que quero mostrar para você é algo diferente. Nada que envolva remédios como finasterida e dutasterida que podem até te deixar impotente. Nenhum teste doloroso ou cirurgia arriscada, muito menos aquele exame totalmente embaraçoso. Estou falando de soluções alternativas e hábitos simples que funcionam como verdadeiros remédios naturais para a sua próstata. São fitoterápicos, nutrientes, alimentos acessíveis, livres de efeitos colaterais. Alternativas que você pode usar no conforto da sua casa e que nesse momento, inclusive, já são adotadas por médicos europeus há anos. Opções e informações que você já deveria ter ouvido em sua primeira consulta, mas que, por inúmeros motivos, nunca chegaram até os seus ouvidos. Por exemplo, você conhece a dupla de hormônios causadores da sua próstata inchada? Ou alguém já te falou de uma substância que fornece um jato até 80% mais forte? A semente que promove uma melhora expressiva nos sintomas da próstata inchada em 90% dos homens? Ou ainda, o chá que pode diminuir em quase 10 vezes a chance de câncer de próstata? Pois é, esses são alguns dos exemplos que você verá nos próximos vídeos. Aqui eu vou te mostrar e provar, por A mais B, que dentro de 15 dias você já pode começar a transformar a sua próstata inchada em uma mais magra e enxuta, dia após dia. Agora me diga se essas situações acontecem com você. Você se sente cada vez mais cansado e exausto. Tem noites mal dormidas por acordar 3, 4 ou 5 vezes para tentar se aliviar. Não consegue assistir ao jogo do seu time favorito, pois está toda hora apertado. Fica com medo de tomar aquela cervejinha no final da tarde por medo de ter que ir ao banheiro no meio da noite. Não suporta mais o jato de urina fraco que deixa uma sensação constante de bexiga cheia. E talvez até mesmo tenha notado que o seu desempenho na cama, com ereções fortes e duradouras, já não é mais o mesmo de antes. Se você passa frequentemente por esses sintomas, me responda: desde quando isso virou o novo normal? Não é revoltante ter que pensar que se você seguir como está hoje, vai ter que passar os melhores anos da sua vida tendo como principal preocupação onde está o banheiro mais próximo? Ter que ficar ouvindo da sua parceira se já foi ao banheiro antes de sair de casa? Ou ainda imaginar que se a sua situação piorar, você talvez até tenha que usar fraldas? Meu amigo, sempre digo aos meus pacientes, isso não é vida e você não deve e nem precisa viver a situação. Você deveria estar preocupado com outras coisas mais importantes, como planejar as suas próximas viagens em família, estar mais tempo com sua esposa, filhos e netos, ou até mesmo começar um novo hobby. Em outras palavras, a sua próstata deveria ser o menor dos seus problemas. E a partir de hoje, eu e você vamos tornar isso uma realidade, fazer uma troca simples, sua próstata velha e inchada por uma nova e magra, para que você possa experimentar cada vez mais, voltar a dormir 6, 7 ou 8 horas de sono sem nenhuma interrupção, ir ao banheiro poucas vezes ao dia e ter um jato forte e potente e recuperar a sua virilidade para fazer sexo a hora que quiser. Sei que falando assim até parece simples e de certa forma pode ser. É só que provavelmente você nunca ouviu falar desse outro caminho para cuidar da sua próstata. E isso não é uma exclusividade sua. Na verdade, existem milhões de homens na mesma situação que você. Já se sabe que 9 de 10 homens
acima de 70 anos sofrerão com o aumento da próstata. E a cada 38 minutos, um homem perde a vida pelo câncer de próstata, um dos tipos mais comuns e letais entre homens. Olhando para esses números, algo fica muito claro. Não é uma questão de se você vai ter problemas de próstata, mas sim quando vai ter. Pois a partir do momento que seu jato fica cada vez mais parecido com pinga-pinga e suas noites são cada vez piores, existem apenas duas soluções apresentadas pela medicina tradicional. A primeira é você aceitar que isso é algo natural da sua idade, que você vai ter que viver dessa maneira e conviver com as consequências para o resto da sua vida. A outra é você seguir pelos caminhos convencionais, baseados em cirurgias arriscadas e doloridas, além de remédios que são verdadeiras drogas castradoras. Mas agora eu quero que você me faça uma confissão. Você nunca se perguntou se não havia um terceiro caminho? Uma outra maneira de realmente acabar com esse problema? Se sim, eu quero te parabenizar, pois seu palpite estava 100% certo, mesmo que em muitos momentos te fizeram acreditar o contrário. E nesse aspecto, eu e você somos iguais, pois é exatamente por não aceitar o padrão que eu estou aqui. Veja, hoje eu sou um médico urologista conhecido em todo o Brasil. Tenho mais de 22 anos de experiência na área, já atendi mais de 8.000 pacientes que já passaram pela minha clínica. Sou formado pela Universidade de Brasília, com pós-graduações em Medicina Integrativa, Nutrologia e Disfunção Erétil. Também tenho pós-graduação no Hospital Albert Einstein e me especializei no Institute for Functional Medicine nos Estados Unidos. E tenho orgulho de ter um dos maiores canais no YouTube sobre saúde masculina do Brasil. E hoje, sempre que atendo homens que chegam cansados e envergonhados na minha clínica, que aparecem depois de sofrerem por anos calados por conta de um tema considerado tabu, homens com dificuldades de sono, por conta das constantes idas noturnas ao banheiro, homens com próstatas tão aumentadas que o fluxo forte de urina deu lugar ao pinga-pinga e que até precisam urinar sentados. A minha primeira recomendação não é recorrer às drogas sintéticas. Sei que isso pode chocar muita gente, mas é a mais pura verdade. A minha primeira alternativa são verdadeiros remédios naturais. Substâncias disponíveis na natureza e que podem emagrecer a próstata desses homens, atuando na raiz do problema. Soluções com fortes comprovações científicas que foram publicadas em revistas renomadas como The Journal of Nutrition e o The American Journal of Clinical Nutrition, com estudos conduzidos por universidades como a de Kansas, Oklahoma e Pittsburgh, mas soluções que sempre foram guardadas em segredo do público. Em seguida, eu vou te explicar por que isso aconteceu por tanto tempo. Mas antes de seguir, preciso ser 100% honesto com você. Eu nem sempre fui esse médico que você está vendo agora. Afinal, assim que saí da faculdade, segui à risca o que eu tinha aprendido. Ou seja, fui ensinado que a solução está sempre ligada a um medicamento. Por isso, eu não tinha nenhum pudor em receitar finasterida, dutasterida para pacientes com próstata inchada. Na verdade, esse era o meu tratamento padrão. Mas ao longo do tempo, eu comecei a perceber algo importante e preocupante. Esses remédios não entregam tudo o que prometem. Claro, em alguns casos eles eram efetivos e melhoravam o quadro, mas poderiam vir acompanhados de um número grande de possíveis efeitos colaterais. Estou falando de insônia, desenvolvimento de mamas, ganho de peso, dor nos testículos e até problemas de ereção. Basta ler a bula desses remédios. Mas o pior é que em algumas situações o quadro nem era revertido, o pinga-pinga seguia, ainda era comum acordar 3, 4 ou 5 vezes durante a noite e aquela sensação de bexiga cheia seguia constante. E como médico, eu sempre quero o melhor para os meus pacientes. E ao perceber que muitos deles simplesmente não desincharam a sua próstata e que talvez tivesse que tomar remédios perigosos pelo resto da vida, eu sabia que algo não estava certo. Eu não desejava isso para eles. Por isso, eu fui atrás de outras alternativas. Foi aí que deixei de lado meus antigos livros da faculdade e mergulhei em estudos científicos recentes. Inclusive, fui atrás do que médicos ao redor do mundo estavam fazendo para tratar homens com hiperplasia prostática benigna. E que eu descobri simplesmente explodiu minha cabeça. Não só os estudos, mas também os médicos estrangeiros tinham um tipo de medicina totalmente diferente. Ao invés de remédios, substâncias naturais. Ao invés de colecionar efeitos colaterais, um tratamento limpo. E o melhor de tudo, com relatos de homens reais aumentando o jato em até 80%. Ou seja, estamos falando de uma real chance de reverter a próstata inchada.
E logo ao aplicar esse conhecimento na minha clínica, eu tive resultados impressionantes. Eu via que meus pacientes começaram a ter um fluxo de urina forte, diferente daquele sai e para, as idas noturnas ao banheiro diminuíram. E eles relataram que agora tinham um alívio completo e duradouro. Além disso, me confessaram que tiveram uma melhora na vida sexual. E foi dessa forma que eu já ajudei mais de 8 mil homens na minha clínica. Pessoas que chegaram sem esperança, achando que nunca poderiam realmente desinchar sua glândula masculina, mas que, em alguns casos, dentro de 15 dias, já tiveram resultados extremamente expressivos. Como foi o caso do Sérgio Galvão, que já sentiu a melhora dos sintomas em cerca de 10 dias. Cheguei a acordar 6 vezes para ir ao banheiro. Na hora de dormir era um suplício, que eu ficava morrendo de medo de ter que acordar para ir ao banheiro toda hora. Mais ou menos uns 10 dias que eu estava fazendo, rapaz, a coisa melhorou de uma forma tremenda, que aí eu já não tinha mais sintoma nenhum, cara. O troço já estava maravilhoso. E os exames, quando chegou no PSA, ele me disse, rapaz, o teu PSA está 18 anos, o teu PSA está 0,89. Ou ainda o Ivan Américo, que com algumas mudanças diminuiu em quase 30% o tamanho da sua próstata em pouco tempo. A minha próstata estava com 63, mais ou menos, 63 gramas, mais ou menos, e o PSA foi para 4,6. E aí me preocupou, né? Foi aí que eu encontrei o da Jolivie, né? E eu comecei a fazer esses chás também, né? E praticamente o PSA voltou, passou a diminuir, né? Quando eu fiz o exame, voltou ao que eu tinha, a minha próstata, que estava mais ou menos com os valores, né, do PSA de 10, 8 anos atrás, né, que a próstata diminuiu de 63 para 42 gramas, né, uma diminuição bem significativa, né. Como você viu aqui, são homens comuns como eu e você, que não se conformaram em viver uma vida pela metade. Não se conformaram em só engolir pílulas sem ver melhoras. Eles foram atrás de respostas além do protocolo padrão. Só que você pode estar se perguntando agora, por que nunca ninguém te falou dessa forma natural de rejuvenescer a sua próstata? Ainda mais sabendo que são fitoterápicos, nutrientes, alimentos tão acessíveis, livres de efeitos colaterais. Bom, a resposta é bem simples, porque apesar de eu ter certeza que o seu médico quer o melhor para você, é bem provável que ele não tenha uma bagagem com nutrologia. Isso não é culpa dele. Nos mais de 8 anos que um médico pode levar para terminar toda a sua formação acadêmica, ele recebe só 20 horas de treinamento em nutrição. Colocando em perspectiva, é só 0,6% do tempo total investido em sua educação, dedicado ao estudo dos nutrientes, e um total de 0 horas investidas no conhecimento de fitoterápicos, óleos essenciais e suplementos. Assim, em vez de soluções naturais, nós médicos em geral somos ensinados a tratar pacientes apenas com remédios prescritos, como finasterida, alfa-bloqueadores, azuizinhos para disfunção erétil. Você sabe, pílulas que geram bilhões para os grandes laboratórios. E não sou apenas eu que estou falando isso. Recentemente você deve ter visto uma reportagem especial no Fantástico, onde eles denunciaram que alguns laboratórios farmacêuticos pagavam para balconistas de farmácias empurrarem remédios para pacientes, a chamada empurroterapia. Mas veja, eu sou de uma linha completamente diferente. Ao invés de buscar em remédios a solução dos problemas, eu foco na verdadeira raiz causadora do problema. É para que você possa conhecer esse outro caminho que eu preparei esse workshop para você. Eu quero que você conheça o passo a passo que o Sérgio Galvão e o Ivan Américo e mais de 8 mil homens já comprovaram. Tudo para que você possa combater a raiz do seu problema. Tudo para que você possa se livrar daqueles momentos constrangedores. E nunca mais precise experimentar o pinga-pinga, o cansaço pelas noites mal dormidas, o incômodo constante da bexiga cheia. E eu posso afirmar, existe uma alternativa, existe uma esperança. E aqui você já deu o primeiro passo. Nesse primeiro vídeo, eu apenas queria abrir os seus horizontes, mostrar que existem muitas coisas que você ainda não conhece. Já no segundo vídeo, vamos arregaçar a manga e colocar a mão na massa. Nele, eu vou te fazer mais revelações e ainda te mostrar quais são as substâncias capazes de desinchar a sua próstata e até mesmo te proteger contra doenças como câncer, infecções e prostatite. Apenas para você ter uma ideia, vou mostrar a real razão da sua próstata estar inchando desse jeito. E para te adiantar, tem tudo a ver com o hormônio feminino que está atrapalhando a sua próstata e roubando a sua masculinidade. É isso mesmo. Você sabia que um dos principais problemas na sua próstata é causado pelo estrogênio, o hormônio feminino? Você deve estar pensando agora, se sou homem, como ele veio parar dentro do meu corpo? Bem,
Isso eu vou te revelar no vídeo 2. Nele, eu também vou compartilhar informações práticas. Além disso, você vai ter substâncias que atuam diretamente na sua próstata, como a substância que melhora os sintomas de próstata inchada, ainda promove um jato 80% mais forte, a semente que promove uma melhora expressiva nos sintomas da próstata inchada em 90% dos homens, e o poderoso chá, que já foi capaz de diminuir em quase 10 vezes o risco de câncer de próstata. Então fique atento à sua caixa de e-mail e não perca o segundo vídeo do workshop Recupere Sua Próstata. Enquanto espera o próximo vídeo, peço que você deixe seu comentário aqui nessa página no campo abaixo. Me conta qual o principal problema de próstata que vem enfrentando e quais são os sintomas que mais te incomodam. Caso faça sentido, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Muitos podem estar sofrendo calados e não sabem que existe uma solução para acabar com esse sofrimento. Um forte abraço, você é fera!